Produz medo? Eu pergunto para vocês, produz ou não produz? Dá um medo, não? Você não tem medo apenas de uma ameaça visível. Aliás, a maioria, ou a maior parte dos nossos medos está aqui, em nossa cabeça, em nossa mente. São ameaças imaginárias e não ameaças reais. Aí eu disse aquela palavra, deve ter provocado isso, aquilo e aquilo outro. E aí depois você constata que a sua palavra não provocou nada daquilo. Às vezes provocou uma coisa muito boa, muito positiva. Mas você sofreu, e eu digo isso de carteirinha porque eu experimento isso, hoje bem menos do que antes. Você sofreu o tempo inteiro em função de uma palavra que você disse e você pensou que produziu um estrago muito grande. E as pessoas vão reagir de um modo exageradamente negativo. Você percebe depois na prática que o seu medo, a sua tortura foi simplesmente uma perda de tempo. E graças a Deus por isso, né? Mas a maior parte dos nossos medos não se realiza de fato. Né? Existe a ameaça real e a ameaça imaginária. Por isso hoje nós vamos trabalhar esse tema. Eu espero que você saia daqui com a força e a coragem para enfrentar o crescimento com suas lutas e seus sabores, seus dissabores e suas delícias, porque crescer importa. E é importante. Certo? Ainda que crescer exija passar pelo crivo da dor. Não há crescimento sem dor. Não há desenvolvimento sem crise. A palavra crise significa tanto perigo quanto oportunidade. Não é? Tanto perigo quanto oportunidade. Então vamos trabalhar esse tema e eu começo com uma premissa minha, um pensamento meu. Olha eu aí. Mentindo, não? A maioria das pessoas deixa de se desenvolver na vida por causa do medo de falhar. Elas preferem um caminho mais fácil, evitar qualquer exposição ao desafio do crescimento. E eu quero grifar a expressão caminho mais fácil. Lembram-se do que Jesus disse? Entrem pela porta estreita, difícil. Porque larga é a porta, espaçoso ou fácil o caminho que conduz à perdição. Nós observamos este verso apenas na perspectiva do céu. Estreita é a porta que leva ao céu. Mas este verso é também para a vida. Jesus está dizendo, pedagogicamente, escolha o caminho mais difícil. Saia da zona de conforto. Porque a zona de conforto vai produzir desconforto. Esquisito, não? É. Difícil? Então é por aí mesmo. Cuidado com as facilidades. Cuidado com a zona de conforto. Porque zona de conforto é que mantém você preso. Mesmo no desconforto. Percebe um trocadilho aqui, um paradoxo? É uma zona de conforto desconfortável. Mas você tem medo de sair daquela zona de conforto desconfortável por medo de que o próximo espaço seja ainda mais desconfortável. Está entendido até aí? Yes. Concordam, discordam? Ou muito pelo contrário? Muito bem. Assim, eu quero trazer para vocês um trecho da Bíblia central para essa compreensão, a perspectiva do tema que nós trouxemos. Está em Mateus capítulo 25, de 14 a 28. Ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com sua capacidade.
que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito bem, obrigado. Pensando um pouco nessa parábola que Jesus contou, e aí está o resumo. Um homem tinha 2 servos, na verdade esses são os 2 servos que se apresentam na história. Ele saiu, aliás, tem 3 servos. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Em outras palavras, ele saiu e deixou aqueles servos encarregados de seus bens, cada um com uma porção. E o texto diz que cada um recebeu de acordo com sua capacidade. É interessante que aparentemente é injusta aqui a conta que ele faz para cada um. Um recebe mais, outro recebe menos e o outro menos ainda. Mas cada um recebeu conforme a sua capacidade. É importante que nós pensemos nisso. Nem todos nós temos a mesma capacidade de produção. Não é verdade? Mas todos nós temos alguma capacidade de produção. E o que vai ser cobrado de nós será cobrado de acordo com a capacidade de cada um. É por isso que a Bíblia diz que muitos de vocês não sejam mestres. Porque aquele que recebeu a porção de mestre será cobrado como mestre. Correto? Muito bem. Na sequência, o texto diz que o que havia recebido 5 talentos, que fez? Saiu imediatamente. O que isso sugere? Ele era o colérico. Agiu imediatamente. Ação. E o que temos dito? Ação. Ele tinha consciência do que havia recebido e de sua capacidade para pôr em prática o projeto. Ele não ficou namorando indefinidamente o seu projeto. Ele saiu imediatamente. Eu gosto das expressões bíblicas porque cada frase é dita com um propósito. E o propósito na parábola está posto. É o propósito de indicar ação. Você tem clareza sobre o que deve fazer. Você tem as ferramentas. Haja. Voltando ao pensamento de Gandhi. Você não pode prever o que vai acontecer, qual vai ser o resultado. Mas se você não fizer alguma coisa, você já sabe qual vai ser o resultado. Resultado nenhum. Ou pior do que você pode imaginar. O segundo fez a mesma coisa, dentro de sua capacidade. Ele não precisaria produzir tanto quanto o primeiro. Porque ele seria cobrado de acordo com a sua capacidade, com as suas circunstâncias. O que aconteceu com o terceiro? Cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro de seu senhor. Aparentemente uma coisa prudente, não? Aparentemente uma coisa prudente. Responsável, mas há uma deficiência nesse terceiro servo, que é uma deficiência de quê? Falta de ação. De ação. Ficou contaminado. Ele recebera uma missão. Ele tinha a capacidade para desenvolver aquela missão. Segundo o pensamento de seu Senhor. E vocês vão perceber que a sua falta de ação tinha um pressuposto teológico. Se você abrir a sua Bíblia, você vai perceber uma coisa importante. Quando o Senhor daqueles servos veio para tomar conta da situação, para pedir prestação de contas, o que recebera 5 talentos, disse: aqui está, meu Senhor, 10 talentos.
100% de produtividade. O segundo, aqui estão 4 talentos. Muito bem, servo bom e fiel, ele disse a cada um. O terceiro disse: eu tenho consciência de que tu és um homem duro, né? E que tira onde não colocou, que colhe onde não semeou. Vejam só a imagem que ele tinha daquele senhor. A imagem de um tirano. Então, por medo de falhar, ele escondeu o talento, temendo a reação de seu senhor. Quantas vezes nós ficamos paralisados porque nós temos uma visão teológica equivocada de Deus? Nós precisamos ter clareza da nossa relação com Deus e de quem Deus é no tratamento que nos dá. Porque senão essa visão equivocada vai produzir o que esse quadro está mostrando. Vejam só. Aos servos produtivos, aquele Senhor disse a cada um deles: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Entre na alegria do seu serviço. Ao servo mau e negligente, foi o que ele disse? Servo mau e negligente. Você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros. Se você olhar o texto, ele diz exatamente assim: servo bom, servo mau e infiel. Se você sabia, ou se você entendia, ou pensava, ou pensa que eu sou um tirano, você devia pelo menos ter dado ou confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem. Há uma outra passagem com a mesma parábola que diz que aquele servo embrulhou o talento num lenço. Essa passagem diz que ele cavou um buraco e enterrou. A metáfora é a mesma. Muitas vezes nós embrulhamos a capacidade, o talento, a missão que Deus nos dá no lenço. Ou cavamos um buraco e a enterramos ali. E nós escolhemos exatamente esse resultado aqui. Percebem? É preciso vencer o medo de falhar. Porque isso produz frustração muito grande quando nós ficamos com a vida embrulhada no lenço. Muito bem. Volto à velha definição de Paul Tillich. E aí vou trazer para vocês a minha. Vamos ler juntos? O neurótico é aquele que, tentando evitar não ser, evita o ser. Depois de 3 semanas, você já compreendeu esse conceito direitinho? Quem pode dizê-lo para mim? Quem pode traduzir para mim na linguagem de hoje? Linguagem de gente normal, porque esse homem aqui não é normal. O que é que isso quer dizer? Que o medo, né, que muitas vezes pelo medo de enfrentar uma situação e crescer, como o senhor falou, esse medo de dar a cara a bater, ele faz você... O medo de errar faz com que você erre. Verdade. Porque você fica parado, estagnado, talvez tentando imaginar como teria sido, né, se você continuar, como teria sido depois de alguns anos, como teria sido se eu tivesse enfrentado. E aí você errou também, porque você não vai descobrir, porque você não fez. Sem dúvida. Salva de palmas para ele. Exatamente. Se você tivesse tido medo de falar o que você acabou de falar, você não teria ganho uma salva de palmas. Não é verdade? Alguém mais quer ganhar uma salva de palmas? Não? Sério? Sabe como eu traduzi esse conceito para a linguagem de gente normal?
O neurótico é aquele que, tentando evitar uma possível queda, amputa as próprias pernas. Eu acho que são mais doidos do que eu. Que trágico. Tem que evitar Exagerei exatamente é no exagero que a gente aprende. Com medo de cair, amputa as pernas. Aí passa a vida numa cadeira de roda. Entenderam a metáfora? Nossa, mãe. No livro eu conto uma passagem de minha história interessante. A turma da formatura em teologia no seminário em 1987. Acho que foi 87. Eles se reuniram e decidiram que eu seria o orador da turma. Eu não estava presente. Ainda bem que eu não estava presente, senão eu teria dito não ali mesmo. E aí me comunicaram depois, eu disse, de jeito nenhum, deu um frio na barriga. E eu fiquei totalmente desconcertado. Eu disse, não quero, de jeito nenhum, tem gente muito mais competente do que eu. E na minha cabeça eu já comecei a imaginar. Seria um fracasso, né, que eu olharia as pessoas e as viria balançando a cabeça, e os colegas no final da cerimônia me chamando de palhudo. Palhudo era o adjetivo para quem ia pregar e pregava mal. Enfim, comecei e aí a minha mente viajou. Não quero. E os colegas, não, mas a gente escolheu você, a gente confia em você. Não, mas eu não quero. E fiquei assim por um tempão, até que eu estava sentado embaixo das mangueiras na praça lá do seminário, e chegou um colega, nós o chamávamos de Barrozinho, Francisco Barroso. Até o encontrei agora no Facebook, depois de tantos anos. E ele me disse, Josias, nunca tome uma decisão em momento de crise. Uma decisão dessa natureza em momento de crise. Deixe a bola abaixar. E aí você toma a sua decisão, mesmo que seja um não, mas você está emocionalmente muito mobilizado. Aquela palavra foi o suficiente para eu acordar. Eu aceitei a tarefa e foi uma grande bênção para a minha própria vida, de crescimento, de retorno dos colegas, né, de reconhecimento, enfim. Se eu tivesse ficado paralisado naquela minha poça de medo, eu teria perdido uma grande oportunidade de crescimento, teria sabotado um dos momentos mais importantes que eu tive na minha vida. Graças a Deus que São Barrozinho apareceu e foi um anjo de Deus na minha vida naquele momento. Porque o pânico quase me transformou num perdedor. Claro, um perdedor temporário, situacional, mas um perdedor. E eu poderia ter perdido muitas outras oportunidades que vieram em função daquele evento, daquele momento. Então, nós temos medo do desconhecido. O desconhecido produz medo. Por que o desconhecido produz medo? Exatamente porque é desconhecido. Você não prevê os resultados. Você não tem o controle das variáveis. Não é verdade? Medo de falhar, medo da crítica das pessoas, medo da autocrítica, medo de ter sua autoestima ainda mais rebaixada, né? O medo de ser rejeitado pelas pessoas, de não ser querido, de não ser gostado, de não ser aprovado, né? E o medo de crescer. E é exatamente a esse ponto que eu quero trazer vocês. Medo de crescer, porque crescer também dói. Crescer exige que você tome posição de adulto, assuma a postura de gente crescida, que deixe as suas infantilidades, que deixe de ser vítima da vida, vítima das circunstâncias, vítima do passado, vítima da infância, do descuido paterno, materno, enfim. Crescer dói bastante.
nós precisamos entender quais são as possíveis causas do medo de crescer. Por que será que você tem tanto medo de crescer? Por que será que eu tenho medo de crescer? Por que será que eu tenho medo de enfrentar a vida como a vida é? De abraçar os desafios que ela me traz? E aqui eu trago três possibilidades como possíveis causas para esse medo de crescer, que tanto nos paralisa. Primeiro, superproteção ou negligência dos pais. Se você cresceu num lar onde seus pais foram superprotetores, é possível que essa seja a causa do seu medo de crescer. Como se você nunca tivesse saído do útero materno. Certo? E essa superproteção não preparou você para enfrentar a realidade da vida, que é uma realidade adulta. Os jogos próprios da realidade são jogos às vezes cruéis. Que normalmente você tem que matar um leão por dia para sobreviver. Não foi Jesus quem disse? No mundo vocês terão aflições. Nós pais temos uma tendência a superproteger nossos filhos. Desde as coisas mais simples às mais complicadas. Às vezes o filho cai, o pai o superprotege, a mãe o superprotege, como se o filho fosse um pedacinho de papel que pode se rasgar a qualquer momento. E muitas vezes há um supercontrole. É uma parentagem de radar, o tempo inteiro monitorando, como se o filho fosse a qualquer ponto se quebrar todinho, se estilhaçar todinho. Isso aparentemente é um amor profundo, mas na verdade esconde uma ansiedade muito grande e acaba produzindo aleijões emocionais nas crianças, porque todo mundo precisa de um senso de autonomia para crescer saudável, para se desenvolver como pessoa. Então, muitas vezes o resultado da superproteção é a infantilização crônica do indivíduo. O corpo cresce, a voz vira a voz de homem, mas o indivíduo permanece menino, criança, infantil, porque ele não quer sair daquele espaço de criança. Certo? Segunda possível causa, instabilidade familiar. Vocês não podem imaginar, e eu vejo isso na prática constantemente, o quanto um ambiente familiar disfuncional, instável, produz de aleijões emocionais nos filhos. Nós, adultos de hoje, temos muitos problemas em função de lares em que vivemos que não tinham um mínimo de estabilidade para dar suporte de crescimento saudável. E é interessante que muitas vezes essa instabilidade é camuflada. Você já caiu de queijo, como a gente diz no Nordeste, quando você de repente descobre que casal fulano de tal, que parecia assim, o top do top do top da felicidade conjugal, de repente você descobre toda uma história de infelicidade. E às vezes essa infelicidade é camuflada dos filhos. O casal faz uma espécie de pacto, formal ou informal, para não vazar para os filhos a infelicidade deles. O que, compreende-se, é legítimo e até louvável, até certo ponto. Mas saibam de uma coisa,
a comunicação não é meramente verbal, já falei aqui. Não? 90% da comunicação é não verbal. Aquilo que não é dito é passado de alguma forma. E há outro ponto importante. As crianças que não têm ainda um desenvolvimento cognitivo muito acentuado, onde a razão não é tão predominante, elas têm uma capacidade de absorção de conteúdos não verbais muito maior do que nós adultos. Elas captam. Há uma comunicação de inconsciente para inconsciente subliminar. Então, muitas vezes, a família parece estável para os de fora, é cosmetizada para os de dentro, mas essa instabilidade vai gerando muita ansiedade nessas crianças. E aí nós vamos ver daqui a pouco o que pode provocar e pode resultar. Terceira possível causa, falta de limites e de cooperação. Uma criança que cresce sem limites e sem a consciência de que ela é parte de uma estrutura e nessa estrutura ela precisa ser cooperativa, ela se torna adulto sem limites e sem espírito de cooperação. É um adulto anatomicamente falando, mas infantil nas ações. E quais são os possíveis resultados? Em relação à superproteção, o indivíduo cresce com a perspectiva de que a vida é uma ameaça. Se eu preciso que minha mãe ou meu pai, ou os dois, me coloquem numa espécie de bolha, isolada, é porque a vida é uma ameaça. Viver é perigoso. E mais, crescer é perigoso. Entende? Então eu prefiro ficar criança, esperando que alguém cuide de mim e continue me protegendo. Segundo, o mundo dos adultos é mau. Porque muitas vezes essa superproteção é em função do mundo adulto. E eu sei que o mundo adulto tem a sua fatia desgraçada. A gente sabe dos inúmeros casos de abuso infantil. E muitas vezes ocorrem com as pessoas menos suspeitas. Agora, isso não pode nos levar exatamente para o outro lado, o extremo oposto. Porque isso pode se transformar numa obsessão que prejudica o próprio crescimento e desenvolvimento de nossos filhos. E terceiro, eu não consigo sem minha mãe e sem meu pai. Ou seja, eu sou impotente. Eu vou precisar de proteção a vida inteira. Porque eu não posso sozinho. Eu não consigo. Está razoável o que eu estou dizendo até agora? Uhum. Percebem? Qual é o resultado, então? Perda do senso de autonomia. Eu preciso de alguém que dirija a minha vida, me proteja, cuide de mim e me dê segurança. Eu sozinho fracasso. Eu sozinho serei engolido pela ameaça do mundo da vida. Mas, pastor, a dificuldade de encontrar um meio termo, essa linha de onde vai até a superproteção, onde tem que deixar entregue aos leões. É uma dificuldade. E é tema para um outro seminário. Né? Só sobre criação de filhos. Tá? Por hora, pensemos nas possíveis causas dessa falta de ação no sentido de enfrentar os desafios do crescimento. Muito bem. Agora vamos para o outro oposto, a negligência dos pais.
superproteção por um lado e a negligência por outro lado. O mesmo ocorre, a vida é uma ameaça. Na verdade, essa ameaça é tão forte agora que é uma ameaça, porque é uma ameaça que é nascida dentro. É uma ameaça bem próxima. São meus próprios pais que me ameaçam. Isso é pior ainda. Pior ainda. Não é o mundo mais uma ameaça. A vida é uma ameaça porque aqueles que me deram a vida e que deveriam ser plataforma de solidez na minha vida, eles se constituem na ameaça, ele ou ela, ou os dois. Percebe? E quantos aleijões de alma nós percebemos, encontramos em função de pais negligentes. Nem sempre negligentes por falta de amor, mas negligentes por falta de talento para exercitar a qualidade. Bom, é claro que as situações de abuso aí são aberrações que em alguns casos mais extremos precisam de correção da própria justiça. Muito bem. Uma outra possibilidade. Isso fica impregnado com uma crença embutida na mente. Ser adulto é ser mau. Os adultos que eu conheço, pelo menos os mais próximos, que deveriam me amar e cuidar de mim, e me proteger sem superproteção, mas dando-me segurança, são aqueles que me fazem mal. Então, ser adulto é mau, eu não quero ser adulto. Entende? Quando não acontece também que o indivíduo entra numa perspectiva de que isso é normal. Ser maltratado por um adulto é normal. Aí entra naquele caso do masoquismo. Mulheres, por exemplo, que passam a vida inteira apanhando do marido, mas não saem da relação. E ainda usam um pressuposto espiritual. Não, Deus quer que eu permaneça nesse casamento para ele para mim. É a cruz que Jesus me deu, eu vou levar. E leve. Mas... Também tem dos homens, né, pastor? Essa não foi a cruz que Jesus lhe deu, não. Tem dos dois lados. Você tomou essa cruz e por alguma razão quer continuar levando essa cruz. Há situações abusivas que são piores do que aquilo que Jesus caracterizou como possibilidade de divórcio, adultério. Há abusos muito piores. Fora do âmbito da sexualidade, mas são abusos sérios. Tá? Muito bem. O terceiro é a possível percepção dessa categoria. Toda autoridade é má. E aí você percebe quantos adultos têm grande dificuldade de lidar com a autoridade, né? Figura de autoridade. Hein? Exatamente. Obrigado. Aí se tornam adultos insubmissos. Toda figura de autoridade é preconcebida como má ameaça. Seja o pastor, seja o líder do grupo pequeno, tá? Seja o síndico do condomínio. Certo? Qual é o resultado disso? Passividade ou agressividade. Uma das duas coisas. Ou o adulto se torna um menino passivo ou menina passiva, recolhida, num canto de parede, se sentindo ameaçado, ou parte para agressão. Tá? Você já viu aquele tipo de gente que só anda armado? Qualquer coisinha, um olhar diferenciado já é uma ameaça e a pessoa parte para a briga. Aquela pessoa que se sente ameaçada o tempo inteiro, precisa bater primeiro. Entende? São crianças em corpos de adultos. Não sei se vocês estão vendo. Bom,
Falamos de superproteção e de negligência. Agora vamos para a segunda possível causa. Agora detalhando. A instabilidade familiar é causada, só repetindo, por pais aparentemente felizes, né? E aqui eu não vou aprofundar muito não, porque talvez no mês de maio a gente entre nesse ponto. Isso aqui dá pano para as mãos. Tá? Ou pais explicitamente infelizes. Quer dizer, está declarado que a família é disfuncional mesmo. E os filhos sabem disso. É grito para cá, é grito para lá. Né? É briga para cá, é briga para lá. Né? Daqui a pouco os filhos olham, o pai está dormindo no sofá, ou no quarto dos fundos, ou o filho está dormindo, o pai chega com um travesseiro, com um lençol, passa uns dias ali, depois volta, e o menino já sabe que daqui a pouco ele volta para lá novamente. Enfim, está declarado. O problema está declarado. Então tudo isso gera essa instabilidade familiar. Já encontrei muitos homens, por exemplo, que têm um medo enorme do casamento. Porque o modelo que eles viram do casamento é um modelo falido. Foi um modelo falido a vida inteira. E eles têm medo de se casar. Então eles passam a vida flertando, mas na hora de assumir um compromisso sério, eles caem fora. Por quê? Porque eles têm um modelo introjetado, um modelo inadequado. Percebe? Muito bem. Qual é o resultado? Você tinha fechado. Da criança, que às vezes está no corpo de um adulto? Ansiedade. Ansiedade. Porque a vida inteira foi marcada pela ansiedade. Ansiedade em relação ao futuro, ansiedade em relação ao amor dos pais, ansiedade em função até da culpa. Porque a criança tem a tendência de achar que a culpa é dela, pela infelicidade dos pais. Sério? E aí, naturalmente, a mãe está deprimida, quando não é uma depressão que a gente chama de endógena, é uma depressão em função da instabilidade do casamento. E a ciência já comprovou que filhos de mãe depressiva têm uma tendência muito grande, uma possibilidade muito grande de se tornarem eles mesmos depressivos ou deprimidos. Entende? Essa instabilidade familiar, então, produz essa ansiedade própria da criança que tem medo do futuro. Em função daquele espaço que deveria ser um espaço de estabilidade, ter se transformado num espaço de falta de firmeza. E então, chegamos na terceira possibilidade, a falta de limites e de cooperação. Criança criada num lar onde não há limites. Eu me lembro de uma declaração da Xuxa, não sei se numa revista ou na TV, que ela disse: para minha filha, eu não tenho a palavra não. Tudo que ela quer, eu dou. Quando eu ouvi isso, eu pensei comigo, coitada dessa menina. Se ela não mudar a atitude para com a filha, eu não sei o que essa filha vai se tornar. Sabe? Não sei como ela está, espero que esteja bem. Mas limite é fundamental. A criança precisa de limite. A criança não tem uma referência para si mesma. Ela não articula cognitivamente. Ah, está na hora de parar. Ah, está demais. Ah, eu estou abusando. Ela não articula isso. É o adulto quem tem de dizer qual é o limite, a fronteira. Certo? E outra coisa, a criança precisa ser criada num clima de cooperação dentro de casa.
ela é parte de um todo, de uma estrutura, e ela precisa ser parte do processo de manutenção daquela estrutura, do ponto de vista funcional, para que se torne uma criança cooperativa, aliás, um adulto cooperativo. É uma coisa que eu sempre digo aos meus filhos: vocês vão para a vida, e a vida lá fora tem regras, e exige cooperação, e tem limites, e tem punição. Percebe? Quais são as possibilidades de percepção? Percepção pode ser: o amor me é dado, não é conquistado. Ou seja, eu não preciso conquistar. Eu ganho. E eu quero. Eu exijo. Eu decreto. Sou filho do rei. Lembra dessa teologia? O amor é uma conquista diária. Ninguém me deve amor. Amor é uma conquista, é uma busca, é uma troca. E o amor também diz não. Está pronto para escutar um não. E de argumentar sobre o não. E de acatar quando não é não mesmo. Segunda possível percepção: posso todas as coisas. Não é naquele que me favorece, não. Posso todas as coisas sem ter de fazer nada. A vida inteira eu recebi tudo prontinho, cai do céu. A vida não cai do céu. Aí ele chega, quando adulto, vai para a vida e acha que a vida cai do céu. Que todo mundo tem que girar em torno do umbigo dele ou dela. Que o marido tem que girar em torno do umbigo dela. Ou que a esposa tem que girar em torno do umbigo dele. E a vida não é assim, velho. Entende? Terceiro, não aceita um não como resposta. Qual é o resultado? Isolamento. Por que isolamento? Porque ninguém suporta conviver com uma pessoa assim. Aí a pessoa vai sendo escanteada até ficar isolada. E aí fica com raiva do mundo. Ninguém me ama, ninguém me quer, esse povo é ruim. Chego nessa igreja, ninguém me cumprimenta, ninguém gosta de mim. Né? Aí vai para outra igreja. Aí chega lá, tudo é festa, né? O pastor quer um membro novo da igreja. Aí daqui a pouco fica tudo normal. Aí não, ninguém me quer aqui, ninguém me inclui. Não inclui porque você se exclui com suas atitudes. Certo? O amor se conquista. Semeie a semente que você quer ter como resultado de sua plantação. A colheita que você quer ter como resultado da sua plantação. Semeie a semente que você quer colher. Porque a semente que você plantar produzirá a colheita, que a qualidade dela expressar. Sugestões conclusivas. O que você pode fazer então? O que é possível fazer para superar aquelas causas ou aquela causa da sua falta de iniciativa, do seu medo de falhar, do seu medo de crescer, do seu medo dos desafios, do desenvolvimento, do crescimento, de botar a cara na rua, de dar a cara a tapa, de ter um foco e caminhar para frente no sentido de alcançá-lo. O que você pode fazer? O que eu posso fazer? Primeiro, a velha máxima de Sócrates: conheça-se a si mesmo. É tão simples que deve ser repetido o tempo inteiro. Conheça-se a si mesmo. Conheça quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Nós vimos isso aqui há 2 semanas.
que é forte em você, o que você faz com autoridade, com assinatura sua. Né? Você é bom em fazer aquilo. Você faz com naturalidade, sem dificuldade, né? Sem muito esforço. É um dom, é um talento que você tem, você traz consigo. Você conhece isso? Se você conhece isso, passe a funcionar a partir daquilo em que você é forte. E não fique tentando superar aquilo em que você é fraco, gastando suas energias, funcionando a partir daquilo em que você é fraco, porque você vai continuar sendo fraco. Você vai melhorar um pouquinho, mas não vai ser bom, não vai ser excelente, de jeito nenhum. Perguntinha aqui. Sim. Sou uma pessoa desorganizada, tipo eu assim. Eu gasto muita energia tentando me organizar, mas não consigo. Pois é. Tente se organizar na sua desorganização. Olha, sobra pra ela, ó, sobra pra ela. Eu sei disso. Você passa 3 dias bem organizado, no 4º dia já começa a bagunçar tudo. Mais ou menos assim. É assim. Percebe? Esse é o ponto fraco. Quem é organizado já é organizado. Você minimiza, e é possível minimizar. Como é que você pode minimizar a falta de organização? É você assumir uma mentalidade de organização por partes. Em que sentido? Por exemplo, o seu closet. Se você tomar a atitude seguinte, cada vez que eu chegar no meu closet para vestir uma roupa, eu vou olhar no meu closet. Se tiver uma roupa fora do lugar, eu vou arrumar aquela roupa antes de tirar a próxima. Percebe? Aí você minimiza. Atitude. Agora, você nunca vai ser tão organizado quanto uma pessoa naturalmente organizada. Percebe? Porque é patológico. Porque a organização exagerada é patologia. E a desorganização exagerada também. Entendeu? Então, dentro dessa área de acordo, você não precisa tentar ser organizado gastando 80% das suas energias fazendo isso, porque aí você vai operar a partir do que você é fraco, não vai produzir. O importante é ter uma parceira, uma esposa organizada, aí, entendeu? Ela vai puxar você um pouco para cá, entendeu? E ao mesmo tempo ela vai precisar diminuir um pouco as expectativas dela, porque você nunca vai ser igual a ela. Entende? Conheça-se a si mesmo. Qual é o seu temperamento? Qual é o perfil de sua personalidade? Você acha que é mais extrovertido ou mais introvertido? Gosta mais de estar com gente ou de fazer tarefas? Prefere uma festa ou um livro? Entendeu? Ou uma festa na livraria. Desde que termine cedo e todo mundo vai para casa. E se rolar a noite inteira, o introvertido vai ficar doidinho e vai querer ir embora. 9 horas da noite. Aí a mulher dele, que é extrovertida, vai querer ficar até 2 da manhã. Aí começa a briga. Faz uma coisa, fica Vai até embora meia-noite. Pronto. Meia-noite e meia. Meia-noite e meia. Meia-noite e meia. Quando você conhece a si mesmo, conhece o perfil do outro, você convive melhor. Porque você sabe que o outro não é chato porque ele é chato, é a maneira dele se organizar. E aí você compreende melhor o outro, compreende a si próprio. Quando o outro conhece também o seu perfil, tudo melhora. Melhora de fato. Não resolve tudo, mas melhora. Não resolve. Então, conheça-se a si mesmo. Conheça a sua história. Aliás, esse é o ponto seguinte. Abra o baú da história de sua família original. Sua família foi instável ou estabilizada? Claro que nenhuma família estabilizada deixa de ter conflito. O conflito faz parte da dinâmica de qualquer relacionamento, de qualquer ajuntamento, de qualquer grupo. Abra o baú da sua história familiar. Como você foi tratado pelos seus pais? Com superproteção, negligência, ou no meio do caminho?
Percebe? A história familiar diz muita coisa sobre o adulto que você é hoje. Tá? Agora, história familiar não é destino. Ah, porque aconteceu isso comigo lá atrás. Ah, porque meus pais não me deram amor. Ah, porque minha mãe nunca me elogiou. Ah, eu vou então, estou desgraçado por resto da vida. Não. Não. História não é destino. É uma marca forte, mas não é destino. Não é destino. Mas tome consciência disso e tente dar um significado novo. E nesse sentido, eu concluo com o terceiro ponto, ou terceira sugestão. Escreva um capítulo novo, ou um livro inteiro em sua história. É possível escrever um capítulo novo, ou até um livro inteiro. Você não precisa passar uma borracha no passado, mas você não precisa ser escravo do passado. É possível começar a escrever páginas novas, um texto novo, um jeito novo, como pai, como marido, como mãe, como esposa, como profissional, como pessoa, como cristão, como líder. É possível. Se está difícil, se você não pode por si mesmo, busque ajuda. Busque ajuda de Deus, sobretudo. Busque ajuda do pastor da igreja. Busque ajuda de um conselheiro profissional. Busque ajuda, se você não está conseguindo. Tá? Uma vida inteira não se resolve em 3, 4 sessões, mas, às vezes, nos poucos encontros, dependendo da qualidade, pode tirar você de um estancamento. Entende? A igreja tem, hoje, provê, por exemplo, a Débora atende as pessoas da igreja, nós temos outros conselheiros na igreja, entendeu? Enfim, é possível começar a escrever um capítulo novo.